Santos faz a sua estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, contra o Mirassol. Será o duelo do Santos, que foi campeão da Série B, contra o vice-campeão da Série B do ano passado. Duas equipes, bem verdade, que chegam com mudanças nos seus elencos. O Santos com alguns jogadores que saíram, jogadores que retornaram de empréstimo e com a possibilidade também de estreia de pelo menos 4 dos jogadores contratados. O Santos que já fechou a contratação de 6 nomes. E também tem o Mirassol que chega com mudanças, com um novo treinador também, com outros atletas contratados, e vai ser um duelo interessante, principalmente, para o torcedor santista entender qual que vai ser o estilo de jogo adotado por Pedro Caixinha, que tem essa fama de ser um treinador que gosta de marcação-pressão, de intensidade, atacar sempre de forma vertical, de forma rápida os seus adversários. Então, vamos conseguir entender nesta quinta-feira quais são os primeiros sinais do que podemos ter de Pedro Caixinha nessa temporada de 2025. Vamos trazer aqui as prováveis escalações de Santos, de Mirassol, os relacionados também, e quero o seu palpite, quero a sua escalação ideal aqui nos comentários. E lembrando que hoje, a partir das 20h30, lá no meu outro canal, que a gente faz lives, coloca Nájila Luz, que você vai encontrar esse meu outro canal, caso você não o conheça, vamos iniciar a nossa transmissão ao vivo, diretamente da Vila Belmiro, com todas as informações de Santos e Mirassol, em parceria com o De Olho no Peixe. Então, espero vocês às 20h30 lá, tá bom? Bom, vamos começar inicialmente com os relacionados do Santos para esta partida. Goleiros, Gabriel Brazão e João Paulo. João Paulo recuperado da lesão que o tirou de boa parte dos jogos do ano passado. Nas laterais, as opções Escobar, Rainer, JP Sherman, Léo Godoy e Souza. Zagueiros, João Basso, Luizão, Luan Pérez e Zé Ivaldo. Volantes, Diego Pituca, Ian, João Schmidt e Tomás Rincon. Meias, Patrick, Soteldo e Tassiano. Atacantes, Guilherme, Luca Meirelles, Lucas Braga, Miguelito e Wendel. Tiquinho Soares, como vocês observaram, ainda não foi anunciado e por isso também não está treinando com os outros jogadores, não está ainda à disposição do técnico Pedro Caixinha. Tiquinho ainda deve levar um tempinho para ficar à disposição. O Barrial chega à previsão nesta sexta-feira ao CT Pelé para realizar exames médicos, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É um Santos que terá mudanças contra a Ponte Preta, depois contra o Palmeiras, depois. Então vai levar um tempinho para que seja um Santos ideal, vamos colocar assim, do que o Caixinha pensa para essa temporada, tá? Então, o recado que eu dou, respira, não se desespera, calma, teremos mudanças ao longo do ano, tá bom? E aí, o provável Santos, o Santos que treinou nos últimos dias, deve ir a campo com Gabriel Brazão, JP Sherman, João Basso, Luan Pérez e Escobar, mas existe a possibilidade do Léo Godoy também, se não começar entre os titulares, entrar no segundo tempo, porque foi testado entre os titulares. Rincon, Pituca, Soteldo jogando mais centralizado ali no meio-campo, e no ataque, Guilherme, Wendel Silva e Lucas Braga. Vale ressaltar que, tal como o Léo Godoy, o Luca Meirelles, jogador que foi promovido recentemente para o time principal, também foi testado entre os titulares. Então, 2 jogadores aí que, se não começarem entre os titulares, podem entrar no segundo tempo. E falando de segundo tempo, tô curiosa para saber se teremos mudanças táticas também do Pedro Caixinha, que a tendência é que seja um 4-3-3, com algumas variações em alguns momentos e tal, mas a grosso modo deve ser um 4-3-3. E outra questão, talvez entre Tassiano, talvez entre outros jogadores contratados, mas acho que o Tassiano é um dos favoritos para entrar nessa partida. E aí, qual seria esse posicionamento do Tassiano? Nos relacionados, ele aparece como um meia, mas o Tassiano ele pode jogar como meia, na do Soteldo, por exemplo, como nesse jogo específico, pode cair mais pelos lados, pelo lado esquerdo também, pode ser um segundo atacante, um falso 9.
Então, caso o Tassiano entre, teremos a ideia de como o Caixinha pretende utilizá-lo. Será que teremos Miguelito, que foi um nome bastante pedido pela torcida para o técnico Fábio Carille? Será que teremos Patrick, para ver se teremos uma nova chance, uma nova possibilidade dele ser utilizado em 2025? Entra algum zagueiro também no lugar do João Basso? Porque vejo que o João Basso não vai ser titular do time do Santos ao longo desse ano. A tendência, por exemplo, que se comenta no dia a dia do CT Pelé, é que o Zé Ivaldo deve ser o titular ao lado do Luan Pérez. E isso também eu já falo há tempo, né? Que faz muito mais sentido para mim, porque, por exemplo, o Gil e o João Basso são dois jogadores lentos, pensando numa zaga com o Luan Pérez, que também é um cara mais lento, só que o Luan Pérez é um cara também mais técnico, né? Já o Zé Ivaldo é um cara que tem mais velocidade. Então pode ser que o Zé Ivaldo aos poucos conquiste essa vaga de titular. Lembrando, né, que todos esses jogadores contratados que estão no banco de reservas, eles não começaram treinando, com exceção ao Luizão, mas os outros demoraram um pouquinho para começar a treinar com os demais jogadores. Então por isso que essa cautela do Pedro Caixinha de não colocar todo mundo como titular, tá? Por isso que eu falo, teremos mudanças ao longo dos próximos jogos. E aí, provável escalação do Mirassol, de acordo com o GE, deve ser o seguinte: Alex Muralha no gol, Zeca, lateral ex-Santos, João Vitor, Luiz Otávio, Reinaldo também, que estava no Grêmio, agora está no Mirassol, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, e aí no ataque, Cleison, Davó e Yuri Castilho. Esse deve ser o provável Mirassol para esta partida contra o Santos. Então, tô ansiosa para saber como o Santos vai se comportar ao longo desse primeiro confronto contra o Mirassol. Volto a repetir, não é motivo para desespero e também empolgação. Eu acho que a gente tem que colocar ali um cautela, né? Nem pro positivo demais, nem negativo demais. Acho que tem que ter cautela nesse primeiro confronto, as equipes estão voltando agora, é uma nova metodologia de trabalho, sai o Carille, entra o Pedro Caixinha e também novos jogadores, em comparação ao ano passado. Até mesmo um Soteldo, por exemplo, que está voltando de empréstimo, o Lucas Braga também que está voltando de empréstimo, entre outros atletas, tá bom? Mas eu quero saber mais uma vez aqui de vocês o seu palpite, se você está confiante para este confronto. E mais uma vez faço o convite para você acompanhar essa partida comigo lá no meu outro canal, que a gente só faz lives, né? Teremos a transmissão diretamente da Vila Belmiro e lá o gol sai primeiro. Então você pode assistir pela Cazé TV, pode. Abre duas abas lá no YouTube para você assistir o jogo em imagens e acompanhar com os nossos comentários e a nossa narração, tá bom? Grande beijo para vocês e até um próximo vídeo.